Pode começar. Ok. Então, eu sou o professor Carlos, né? A gente vai falar hoje de Química de Alimentos. Essa disciplina, ela vão ter 3 aulas, né? Essa primeira aula hoje a gente vai falar sobre a estrutura química dos alimentos, sobre água, carboidrato, proteína e lipídios. Na aula 2, o nosso assunto será, que a gente vai continuar, né? Falando aí, a gente vai falar sobre vitaminas, pigmentos, e aí depois a gente vai para a parte de laboratório, onde a gente vai falar sobre segurança, descarte de resíduos, combate a incêndio. E na aula 3 nós vamos falar sobre identificação de vidrarias e equipamentos, de reagente químico, de purificação de água, a volumetria, que é muito utilizada em análise, e incluindo análise de alimentos, e também na parte já instrumental, quando a gente fala da resolução de instrumentos de medição que podem ser aplicados à análise de alimentos, em laboratórios de alimentos. Então, os alimentos, eles possuem uma característica, uma infinidade de características, né? E essas características, elas são determinadas justamente pelos seus constituintes. Então, os alimentos, eles são compostos de água, de carboidrato, de proteína, de lipídios, de pigmentos, vitaminas, e é tudo isso que a gente vai iniciar nessa disciplina que nós vamos estar estudando. Então, esse módulo, né, a gente vai falar desses constituintes. Hoje a gente vai começar a falar sobre água, carboidrato, proteína, e depois a gente continua nas próximas aulas até que a gente vê todos eles. Então, dependendo da quantidade presente de cada um dos compostos, ele pode ser classificado como energético, como regulador ou como construtor. Então, os alimentos, né, ele é composto por tudo isso que a gente comentou, como água, carboidrato, proteína, lipídios, pigmentos, vitaminas, e cada alimento tem uma proporção diferente desses constituintes. E isso vai dar para ele a classificação como sendo energético, regulador ou construtor. E aqui nós temos os alimentos considerados energéticos, que são aqueles que fornecem de fato energia para o organismo. Perdão, eles são ricos em carboidratos, que é que a gente tem como exemplo o arroz, os pães, os açúcares, né? Todos eles são carboidratos. E os energéticos também, a gente pode falar dos lipídios, né? Que são os óleos e as gorduras. Então, a parte, né, é, calórica que a gente fala aí das gorduras são os lipídios. Então, tem a diferença de óleo e de gordura, que a gente vai ver mais para frente. Mas se a gente pegar o montante aí, a gente tem que arroz, pães, açúcares, óleos e gorduras são alimentos energéticos. E aqui nós temos duas classes que a gente está falando, né? Tanto os carboidratos, né? Então, nesses alimentos, a gente tem uma composição maior de carboidrato, e como, por exemplo, óleo e gordura, a gente tem aí uma composição alta de lipídios, basicamente lipídios. Outra classe de alimentos, os chamados de reguladores, eles são responsáveis por regular o processo fisiológico do organismo. Por exemplo, o processo de digestão, né? Então, a gente está lá, fez a alimentação e a gente vai fazer a digestão. Nesse processo, a gente tem uns reguladores. E esses reguladores que são responsáveis justamente por regular esse processo fisiológico. E eles também fornecem a maior parte de vitaminas e minerais, e aí a gente tem representados pelas verduras, legumes e frutas. A terceira e última classe são os construtores, que são responsáveis pela formação das células, desenvolvimento e crescimento do ser humano. Então, esses alimentos já, a gente está falando de alimentos ricos em proteínas. E aí, como exemplo, a gente tem carne, leguminosas, oleaginosas, ovos e leites. Aqui eu trouxe uma tabela nutricional. Então, hoje, quando a gente vai no supermercado, né,
a gente consegue ter uma ideia total, assim, do que se trata aquele alimento, principalmente quando a gente fala de alimentos processados, alimentos industrializados, onde a gente tem a tabela nutricional. Então, esse estudo, né, ele é um estudo da composição dos alimentos, ele é realizado há muito tempo, desde o século XVII, mas no século XIX é que ocorreram avanços relacionados à identificação dos nutrientes e seu papel fisiológico. Então, foi aí que elaborou-se as primeiras tabelas de composição de alimentos. E no século XX, tivemos o desenvolvimento de vários métodos de análise e foi justamente capaz de determinar a composição dos alimentos, né? Então, hoje, a gente tem essa tabela aqui de baixo, que é uma tabela nutricional atual. A gente tem até as lupinhas, né? Então, a gente tem um alerta ali para alimentos que têm alto teor de açúcar adicionado, alto teor de gordura saturada, até mesmo alto teor de sódio. A gente tem essa lupinha que foi uma evolução que a gente teve em termos de legislação da tabela nutricional. Mas, se a gente pegar aí a tabela nutricional de um alimento processado, eu vou olhar lá o teor que tem de carboidrato, o teor de açúcar, o teor de proteína, o teor de gordura. A gordura ele até separa, né, em gordura saturada e gordura trans e o teor de sódio. Então, com isso, a gente vai saber também identificar se aquele composto ali ele faz parte da classe dos carboidratos, ou se ele já é rico em proteína, ou se ele rico em gordura, um lipídio. Então, hoje, a informação ela está mais completa quando a gente fala de alimentos processados. Interessante a gente destacar que a gente tem métodos laboratoriais ou até mesmo equações matemáticas para que a gente possa fazer isso e é obrigado a fornecer para o consumidor através de fato análise de laboratório. E aí está o nosso papel, enquanto químicos, que atuam no laboratório, na construção dessas análises, para que a gente tenha resultados confiáveis na execução, na validação, todo o processo, e também quando a gente trabalha com a gestão de documentos, elaboração de manuais e tudo, e de própria tabela nutricional, a gente pode atuar nessas áreas. Então, depois dessa introdução geral sobre os constituintes, a gente vai falar de um constituinte muito importante, que é justamente a água. Ela está presente em praticamente todos os alimentos, por isso é importante conhecer as propriedades. Se a gente lembrar aí da estrutura química da molécula da água, né, a gente tem a molécula H2O, H2O, inclusive essa molécula que eu coloquei aqui, ela está errada. E ela vai estar em todos os slides, mas eu prometo corrigir para enviar para vocês, né? Na verdade, é o H2O aqui, eu não me atentei, é uma molécula de uma imagem que eu peguei na internet, mas porém ela está errada. Então, a molécula da água possui um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Por isso a gente tem o átomo central aqui, ele é um átomo de oxigênio ligado ao hidrogênio. A molécula de água, ela é pequena, né, possui apenas três átomos e tem um volume reduzido, o que garante a ela esse poder de, né, entrar aí, de penetrar nas estruturas cristalinas entre as moléculas de grande dimensão. Por isso, a água é facilmente encontrada por todo o alimento, pois ela realmente consegue aí permear entre vários compostos presentes nos alimentos. Aqui a gente já tem uma molécula certa da água, né, o H2O. Essa água aqui a gente tem o oxigênio, dois hidrogênios, nessa outra molécula aqui é o oxigênio e o hidrogênio. O que é importante destacar quando a gente pensa na propriedade da água, o fato dela ter um átomo eletronegativo aqui, altamente eletronegativo, que é o oxigênio, né, que tem essa capacidade de atrair a nuvem eletrônica para ele, né? Então, esse poder de distorção, de trazer essa carga
que é uma carga negativa, nós estamos falando de átomos eletronegativos, ele tem essa tendência a atrair essa carga. O que é essa carga? É a densidade eletrônica, então é elétrons mesmo. Então, com isso, a gente tem aí par de elétrons livres na água, que dá para ver nessa imagem aqui, é o que faz ela ter essa geometria muito específica e ter um momento dipolar alto. O que isso significa? Significa que eu tenho uma molécula polar. Então, a água é uma molécula altamente polar, porque ela tem um átomo eletronegativo que é capaz de atrair todo esse elétron para ele, essa densidade eletrônica para ele, o que gera polos. Então, eu tenho um polo de densidade negativa com nuvem eletrônica em cima do oxigênio, e por faltar um pouco de densidade eletrônica nos átomos do hidrogênio, ela fica positiva. Por isso, nessa molécula, eu vou ter aí o polo negativo, como também eu tenho polos positivos. Aqui eu tenho esses dois elétrons, né, que faz desse volume grande de densidade eletrônica para ele, por isso que a água é um solvente polar. Então, a diferença entre essas cargas é suficiente para formar dois polos, um negativo no átomo do oxigênio e outro positivo nos átomos de hidrogênio. Então, a água ela é polar e essa propriedade também explica a tendência da molécula em orientar no campo elétrico. Então, aqui a gente tem uma imagem muito interessante, né? Então, a gente tem um momento de polo resultante desse contexto, visto que o átomo de oxigênio tem essa capacidade de atrair nuvem eletrônica e o hidrogênio fica mais pobre de densidade eletrônica, gerando esse dipolo. Como eu tenho momento polar, eu tenho essa tendência de orientar no campo elétrico. Então, quando eu passo essa molécula aí no campo elétrico, né, eu acabo tendo uma certa atração justamente devido a essa orientação. Então, se eu tenho aí uma carga negativa, e aqui a gente está falando de opostos que se atraem, eu tenho essa organização da parte positiva dos hidrogênios em ele se orientar em virtude dessa carga negativa, portanto, eu tenho essa orientação que acaba fazendo essa curva aí, que dá para ver na imagem, justamente porque eu tenho o efeito de atração de uma carga negativa com a parte positiva da molécula, que é onde estão, de fato, os hidrogênios, uma vez que ele tem uma eletronegatividade menor, diferente dessa característica do oxigênio, que tem uma eletronegatividade maior, que é justamente essa tendência de estar sobre ele uma maior quantidade de densidade eletrônica, ou seja, mais elétrons. Então, o momento dipolar é uma propriedade exclusiva da molécula. Outra propriedade que a água tem é a constante dielétrica, e ela está relacionada a um grupo que envolve várias moléculas de água e varia com a temperatura. Então, por exemplo, eu tenho uma constante dielétrica para a água a 0 graus, que é 88. 0 graus, né? A gente já está falando de temperatura baixa. 25 graus na temperatura ambiente, a gente tem uma constante dielétrica aí de 78,5, e a 100 graus, a gente já tem uma constante dielétrica menor ainda de 55,3. O que que isso faz, ó? O que hoje origina a constante dielétrica são as ligações de hidrogênio. Então, ou seja, entre um átomo de hidrogênio, que ele tem uma carga parcialmente positiva, e uma outra molécula em relação ao átomo de oxigênio, que tem uma carga parcialmente negativa, existe uma interação. Existe essa interação porque justamente os opostos se atraem. Então, em virtude disso, a gente tem essa interação, e essa interação ela é chamada de ligação de hidrogênio. Antes era mais conhecida como ponte de hidrogênio.
né. Isso faz com que tenha uma ordenação, né, entre o centro positivo e o negativo. Então, quanto mais, frio, ou seja, menor a temperatura, eu vou ter elas envolvidas. Quando eu tenho calor, quando eu tenho energia, quando eu tenho temperaturas elevadas, essa interação ela é enfraquecida. Por isso que a gente tem um momento de polar menor a 100 graus do que a 0 graus. Dessa forma, o gelo nas moléculas de água possui um arranjo fixo tridimensional. Então, assim, em temperaturas mais baixas, a gente tem uma maior, né, condição de interação que deixa a molécula bem ordenada. Na forma líquida, a molécula se move em relação umas às outras, mas ainda existe um número considerado de ligações de hidrogênio. Então, elas têm uma mobilidade maior, justamente pelo estado físico que a gente está falando. Então, vamos pensar no gelo e no copo com água, né? A gente tem uma mobilidade maior no estado líquido. Então, ela tem essa interação, essa constante dielétrica menor, justamente por causa dessas interações. E no vapor, possui algumas pontes de hidrogênio, né? No vapor, as moléculas estão mais distantes, por isso, né, que elas são de fato da sua forma de vapor, na sua forma gasosa. Então aqui a gente tem um arranjo, né, que está de fato mostrando para a gente a ligação, que é essa ligação de hidrogênio, que é na verdade, apesar do nome ligação, ela está mais relacionada com uma interação de cargas opostas, e antigamente a gente chamava de ponte de hidrogênio. E aqui na figura B a gente tem a estrutura pensando numa molécula de gelo mesmo. Então, essas três características que a gente vê, o volume reduzido, um alto momento dipolar e elevada constante dielétrica são os responsáveis por se tornar a água um excelente solvente. Então, a água ela consegue aí dissolver muitas coisas, justamente isso, porque ela é polar, tem uma elevada constante dielétrica e um volume reduzido, justamente porque é uma molécula pequena. Então, a água presente nos alimentos, elas pode estar fortemente relacionada com os compostos ou pode estar fracamente ligada a esses compostos. Então, a gente pode falar assim de uma água que está bem intrínseca ali, bem dentro, né, na verdade, bem inserida no retículo, mas como pode ser uma água superficial. Então, nesse primeiro caso, quando ela está fortemente ligada, ela é chamada de água combinada. Ela forma uma fina camada em volta do composto presente no alimento. Neste caso, ela não permite o crescimento de micro-organismo e não é eliminada no processo de secagem. Então, aqui a gente toca num ponto muito importante de água ou de umidade nos alimentos, porque alimentos com elevada umidade, ela tem tendência de ter o maior crescimento de micro-organismos, e esses micro-organismos podem não ser benéficos para a saúde. Já quando a gente fala de água livre, ela funciona como um solvente, permitindo aí o crescimento de micro-organismos e ocorrência de reações químicas. E ela é mais fácil de ser eliminada no processo de secagem, né, e também pode ser quantificada por uma medida da atividade de água. Então, a atividade de água é justamente essa água que a gente consegue eliminar no processo, e existe até um método analítico mesmo para poder medir essa atividade de água, que simplesmente o fato de eu determinar a umidade nem sempre vai me dar esse resultado em relação a essa água. Então, quanto maior for a atividade de água, maior será a quantidade de água livre. Consequentemente, menor será o prazo de validade desses alimentos. Olha que outra informação interessante.
A umidade, ela vai estar relacionada aí com uma característica do produto, beleza? Em alguns momentos, né, eu vou ter processamento, que eu vou ser capaz de diminuir essa umidade do alimento, e isso também vai estar relacionado com o crescimento ou não de micro-organismos. Se eu tenho algo que tem tendência a crescer micro-organismo, certamente o meu tempo de validade vai ser menor, justamente porque ele vai estragar com o passar do tempo. Vamos pegar um exemplo de leite em pó. O leite natural, a gente tem uma quantidade enorme de água. E a validade dele, a gente sabe, né? Ela é pequena. Até mesmo um leite pasteurizado, a gente abriu na nossa casa, a validade dele é menor do que um leite em pó. Justamente por isso. E aí, é por isso que a umidade em si, ela é um parâmetro de controle de qualidade. E a análise de umidade, ela consiste em pegar o material, pesar ele, levar para o aquecimento de 100 graus Celsius, que é exatamente o aquecimento que permite a liberação de umidade, né, por causa do ponto de ebulição da água, sei que tornei de 100 graus, vai depender, lógico, de temperatura, pressão, mas a gente pode falar disso, e aí eu levo esse material para secar, depois eu peso, aí por diferença eu consigo calcular a umidade, mas são processos longos, que demora de 3, 4, 12, 16 horas, e talvez não é viável, a gente tem que ter métodos alternativos para isso. Agora a gente vai entrar na classificação dos carboidratos. Então, a denominação carboidrato ela é utilizada para moléculas que pertencem a esse grupo, uma estrutura química que possui átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. Nessa maneira aqui, eu tenho um carbono, dois hidrogênios, um oxigênio, ligados aí uma infinidade de moléculas, né? Ou N moléculas para isso. Então, nessa molécula, a gente pode observar que para cada átomo de carbono, a gente tem uma molécula de água. H2O, né? Por isso os carboidratos também são chamados de hidratos de carbono. Então, pelo próprio nome, a gente tem essa relação, né? Carboidrato são carbonos hidratados, né? Acho que é fácil lembrar dessa forma. Outra forma utilizada para denominar carboidrato é como seu glicídio ou sacarídeo, ou também são popularmente conhecidos como os açúcares. Então, se a gente pensar em açúcar, em glicose, a gente está falando de carboidrato. E eles podem ser classificados como monossacarídeo, polissacarídeo ou oligosacarídeo. E essa classificação ela é justamente baseada no número de moléculas ligadas entre si, que pelo próprio nome a gente consegue ter noção do que é. Então, se eu pensar no monossacarídeo, ele apresenta apenas uma única unidade, por isso é utilizado o prefixo mono. Uma característica interessante que diferencia os monossacarídeos é que sua estrutura depende da posição do grupo carbonilo, né? O carbono ligado duplamente com o oxigênio. É o que a gente tem aqui nessa molécula de frutose, que pode ser classificada como aldose ou cetose. Então, quando a gente fala de aldose, a gente está falando de aldeído, que é o caso da glicose. Se a gente olhar essa função aqui, um carbono duplamente ligado com oxigênio e um hidrogênio, a gente tem o aldeído, enquanto que um carbono duplamente ligado com oxigênio entre dois carbonos, a gente tem a função que é uma cetona. Então, no caso da glicose, a gente tem o carbono duplamente ligado com oxigênio e esse carbono completa a ligação dele com um hidrogênio, enquanto que isso, na frutose a gente tem aí a acetona como função, justamente porque esse carbono está ligado entre dois carbonos e não um hidrogênio. Então, a molécula será uma aldose, né, quando a extremidade
dela tiver um hidrogênio, que é o caso da glicose, ou uma cetose, quando os carbonos estão ligados entre carbonos. E aqui a gente tem mais uma representação, né, só para a gente entender aqui a glicose com essa função que é representada um aldeído, essa função aqui é representada uma cetona. E aqui a gente tem formas diferentes de visualizar também elas, como a gente consegue visualizar. Então, nesse cada ponto desse aqui, a gente tem um carbono, é uma forma de representar que a gente elimina a escrita do carbono, justamente para deixar mais fácil. Então, a glicose, a gente tem aí a terminação da função em aldeído, enquanto que na frutose, isso aqui está entre carbono. A gente tem a dupla ligação, esse carbono ligado duplamente com oxigênio e indicar um carbono daqui, outro carbono. Então, os dois são considerados açúcares redutores, né? Essa característica decorre do fato dos açúcares, na presença de íons cobre e ferro, sofrer uma reação de oxirredução. Então, a glicose e a frutose, ela tem tendência de se oxidar, principalmente se a gente tiver cobre e ferro. E aqui eu trouxe uma imagem interessante, porque em algumas situações o açúcar redutor ele pode ser mais positivo, em outras não. Então, quando a gente pega aí o douradinho na picanha ou o douradinho aqui nesse creme, nessa sobremesa, então essa parte escura aí, ela é justamente a oxidação do açúcar redutor que via reação de Maillard vai gerar esses compostos que escurecem. Mas esse escurecimento, ele pode ser não benéfico, né? Que ele pode ultrapassar, que ele vai dar um sabor amargo, ele vai gerar compostos antinutricionais e também pode deixar a aparência. Então, se eu tenho, por exemplo, um alimento que ele é branco e ele tem um pouquinho de açúcar redutor, isso vai ser potencializado justamente no preparo, em altas temperaturas. Então, quando eu fiz esse preparo, ele escureceu. Pode ser que isso não é uma característica interessante para aquele alimento que eu tenho interesse. Então, o que é que acontece mesmo é essa reação de Maillard, onde eu vou combinar proteína com glicose e aquecimento, e aí vai gerar esses compostos que são escuros, que dá essa coloração, é quando eu tenho a reação de Maillard ali, e isso pode ser, igual eu falei, benéfico ou não, vai depender muito do alimento, da forma que ele é apresentado ou não. Por exemplo, um alimento rico em açúcar redutor, que a gente conhece, é a banana. Banana docinha ou banana da terra. Quando a gente frita ela, ela não escurece, não tem aquele aspecto ali bem escuro. Aquilo ali é justamente a presença dos açúcares redutores que faz com que a gente tenha esse escurecimento. E na banana frita, ok, mas se eu pegar algum outro vegetal, algum outro legume, pode ser que não seja tão interessante. Os oligosacarídeos, né, eles possuem uma estrutura de monossacarídeo ligada entre si, e o prefixo ólico significa poucos, né? Então eu tenho alguns monossacarídeos que estão ligados entre si, e a eles a gente tem uma ligação chamada uma ligação glicosídica. Então, a gente pode citar a sacarose e a lactose, que são consideradas disacarídeos, né? Então, ou seja, eu tenho o monômero em duplicado. Então, esse protônero ele repete duas vezes. Por isso que eu tenho um disacarídeo. A sacarose possui uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose, e a lactose possui uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose. Quando a gente fala de sacarose, ela pode ser facilmente encontrada na cana-de-açúcar e a lactose no leite. Então, né, quando a gente vai falar da composição dos alimentos, né, tem essas características, né? Como eu falei, alguns alimentos vão ter uma característica maior de ter
determinado constituinte. Então, assim, é o caso, por exemplo, do leite, ele tem muita lactose, né? À toa que esse nome veio justamente por causa do conhecimento, né? Prévio disso. Então, aqui a gente tem um exemplo da molécula de lactose, nessa parte A, e na parte B, uma molécula de sacarose. Então, elas têm aí uma estrutura semelhante, mas elas são um pouco diferentes, justamente que dá essas características para esses compostos. Uma propriedade da sacarose que deve ser observada, principalmente pela indústria, é a capacidade de formar o açúcar invertido. Para que seja formado, é necessário que ocorra a quebra da ligação glicosídea, que une a molécula de glicose e frutose. Então, eu tenho lá essa molécula, que tem dois monossacarídeos, que é o disacarídeo. Quando eu quebrar elas, novamente vou voltar a ter dois monossacarídeos, uma glicose e uma frutose. Então, quando tem essa quebra, a gente está falando de hidrólise, tem um nome para isso. Então, quando a gente faz a quebra, faz essa hidrólise, a gente vai ter a glicose e a frutose livre, que representa justamente o açúcar invertido. Então, o açúcar invertido, ele vem justamente dessa hidrólise, que é a quebra desse disacarídeo. E um polissacarídeo, ele contém aí mais de 20 unidades de monossacarídeos ligados por ligações glicosídicas, por isso que tem esse prefixo poli, que significa muitos. E como exemplo, a gente pode citar o amido, a gente pode falar do glicogênio, a gente pode falar da celulose, né? Então, ou seja, eles têm uma cadeia grande de monossacarídeos aí, que estão conectados mais de 20, por isso que a gente fala que são polissacarídeos. Então, o amido, ele é interessante, né? Porque ele é uma fonte de armazenamento energético de células vegetais. O que eu quis trazer aqui justamente a representação do amido de mandioca, do amido de milho e do amido de batata. Todos eles são polissacarídeos, né? Possuem na sua estrutura moléculas de glicose, mas em virtude da fonte, eles têm características diferentes, porque a composição deles mudam. Então, o amido de batata tem uma característica, o amido de milho tem outra característica, o amido de mandioca tem outra característica, e a gente pode perceber até isso, assim. Nós já temos o hábito de utilizar amido de milho em casa. A gente coloca aí, fazer algum preparo, a gente coloca o amido, que dá aquela engrossada, não é isso? Que é essa organização das moléculas que tem ali. E eu vou ter o mesmo efeito se eu usar um amido de mandioca? Não, né? Porque a composição é diferente, então as características são um pouco diferentes. Eu posso até chegar no mesmo efeito, desde que eu conheça muito bem as propriedades físico-químicas desse meu composto. Então, quando a molécula de amido possui uma molécula de glicose unida somente por ligações 1,4, ela é chamada de amilose e possui cadeia linear. Quando a molécula de amido possui moléculas de glicose unidas por ligação 1,4, 1,6, ela é chamada de amilopectina. E a cadeia apresentará ramificação no lugar das ligações 1,6. Então, aqui, ó, a gente tem uma microscopia de uma molécula de amido. Então, eu peguei o amido, extraí ele do meu vegetal, usei um reagente para dar uma corzinha, e eu consigo ver o grânulo aqui, né, do amido. Nesse caso aqui, são amidos de batata. E aqui a gente tem a representação linear da amilose. Então, tá vendo que é uma cadeia linear, né? No caso, a gente tem essa repetição aqui grande, que dá essa característica da amilose. Quando eu tenho ramificações aí, né, no carbono 6, junto com o eu vou ter a amilopectina, e é isso que dá as características. Lembra que eu falei com vocês, assim, olha, o amido de milho, ele tem uma característica que é um pouco diferente do amido de batata, que é o amido
de mandioca. E aqui, essas concentrações de amilose e amilopectina também está relacionado com isso. Então, tem determinados vegetais aí que tem uma quantidade maior de amilose, enquanto que outros têm menor. E isso vai dar uma característica diferente. A gente pegar aí a porcentagem de amilose no amido de batata é em torno de 20%. E o restante é amilopectina. Um outro exemplo que a gente falou é do glicogênio, né? Essa estrutura com apenas moléculas de glicose que estão ligadas por ligações 1,4. Ela é a principal reserva energética nas células animais, sendo encontrada principalmente no fígado e nos músculos. Então, aqui a gente tem o exemplo do glicogênio e as ligações entre eles, justamente mostrando essa molécula da forma que ela é. Então, o glicogênio presente no fígado, ele funciona como uma reserva de glicose que pode ser exportada para outros órgãos. Já o glicogênio muscular, ele não é exportado, ele é utilizado como fonte de energia em uma atividade física intensa, por exemplo, como uma corrida. Então, a gente tem essa diferença desse glicogênio presente no músculo ou glicogênio presente no fígado. No fígado, ele vai exportar a glicose para outros órgãos. Então, assim, por mais que o açúcar ele pode ser um vilão, a gente precisa muito de, de glicose para o funcionamento. Nosso cérebro, por exemplo, funciona à base de glicose. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do alimento com alta taxa de glicose, que ele é estimulado, né, pelo pâncreas, forma insulina, tem aí, ele passa pelo pâncreas e tudo, e o fígado quebra o glicogênio e libera a glicose. Então, aqui no fígado, né, esse glicogênico vai liberar essa glicose que vai ser aproveitada por outros órgãos. Só uma forma de representar. A celulose, a gente conhece também bastante, né, quando a gente fala da celulose, já vem uma folha, né, a estrutura celular, né, então a parede celular vegetal, ela possui apenas ligações de moléculas de glicose, né, estão unidas aí com a ligação 4. Isso torna ela bem resistente à hidrólise, ou seja, mesmo com meio ácido, essa quebra vai ser resistente quando comparado com o amido, e faz com que ela não seja digerida pelo ser humano. Então, por exemplo, o ser humano, quando a gente ingere o amido, a gente tem enzimas e um conjunto aí de reagentes que é capaz de quebrar, né, de fazer essa hidrólise e aproveitar esses nutrientes. Se a gente alimenta de celulose, a gente não tem essa capacidade. É diferente dos animais. Os animais sim têm capacidade de processar a celulose, né? A vaca, por exemplo, o boi. Mas eles têm enzimas específicas para poder fazer isso, que a gente não tem, a gente não consegue digerir. Então, aqui a gente tem justamente uma figura que representa essa celulose, né, com as ligações 1,4 de glicose, aí, formando a cadeia longa de celulose. Agora, a gente vai falar um pouco de proteína. Então, proteína é a palavra derivada do grego, que é ídio, que significa que tem prioridade, o mais importante. Então, proteína, derivada do grego, proteídio, que o significado é que tem prioridade, que é o mais importante. Então, a proteína tem diferentes funções no organismo. Ela pode usar como agente de defesa, por exemplo, os anticorpos e venenos de serpente, mas também pode ter uma função estrutural, por exemplo, a queratina e o colágeno, que pode atuar como agente de reservas, como, por exemplo, a ovalbumina e a caseína, né? Então, a gente pode utilizar aí proteína como defesa, como anticorpos,
mas também como estrutura, queratina. Elas podem atuar também como transportadoras, por exemplo, a hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio dos órgãos e tecidos. Então, quando a gente, né, tem o nosso processo de respiração, onde eu estou ingerindo aí, inserindo o gás oxigênio, o oxigênio, ele vai aderir nessa hemoglobina para fazer as trocas e aí manter a vitalidade do nosso organismo, né? Então, aí a gente tem essa função de dar proteína como uma transportadora. Mas também pode ser responsável pela contração, por exemplo, a actina e a miosina, que estão presentes nos músculos, né? Então, são proteínas presentes nos músculos que são responsáveis aí pela a contração. Por isso que muitas dietas, né, para quem faz atividade física, é muito à base de proteína. Então, as proteínas são moléculas formadas a partir de ligações de vários aminoácidos, e aí a gente já tem ligações peptídicas. Então, a gente tem peptídeos, ou seja, né, os peptídeos são é, aminoácidos na parte menor que vão se combinar para formar as proteínas que são essenciais para os organismos. Então, para formar uma ligação peptídica aí, dos peptídeos, é necessário que a hidroxila, o H, de um grupo carboxila, né, que então a gente tem aqui a função ácido carbônico, e de uns aminoácidos seja liberado em um hidrogênio do grupo amina de outro aminoácido. Então, se a gente falando de aminoácido, a gente vai de fato precisar do nitrogênio para isso. Também seja liberada a molécula, permitindo a ligação entre o aminoácido e formando uma molécula de água. Então, a gente tem toda essa combinação, né, que a gente tem justamente para formar a ligação peptídica do grupo hidroxila, do carboxila, junto com a amina, justamente para liberar uma reação química de reagente formando produtos, e isso vai ser fundamental para que se tenha a ligação peptídica formada. Então, cada proteína formada tem uma função específica, e é o que determina a sua especificidade, né? O que determina essa especificidade é justamente a sequência de aminoácido presente na molécula. Então, tem esses aminoácidos, eles vão se combinar para formar a proteína. Então, aqui a gente tem um exemplo daquilo que a gente está falando. Então, eu tenho essa molécula e essa segunda molécula. Quando elas combinar, ó, aqui a gente tem o grupo carboxila e aqui a gente tem o grupamento amina. Carboxila e amina. A carboxila vem do ácido orgânico aí, né? Então, o aminoácido, pela essa palavra a gente já consegue perceber que então a gente tem aqui um ácido e a gente tem a função amina. Quando eu combino eles, eu vou liberar H2O, não é? O, uma molécula de água. Então, quando esse nitrogênio ele ligar com esse carbono, eu vou ter o que a gente falou da ligação peptídica, que é essa combinação desses monômeros. Quando eles se ligam, eles liberam água e essa ligação é resultada entre o carbono da carboxila e o nitrogênio do grupo amino. Por isso que nessa ligação peptídica eu tenho a estrutura de um aminoácido. Então, os aminoácidos também são chamados de monopeptídeo, né? São moléculas orgânicas que possuem átomos de carbono ligado a átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e às vezes enxofre. Então, eu tenho a minha parte amina, eu tenho a parte do carboxila, e eu vou ter um grupamento R aqui, que pode ser qualquer cadeia carbônica ou cadeia, até mesmo algum outro átomo.
Então, existem 9 aminoácidos que são considerados essenciais, porque o nosso organismo ele não consegue sintetizar. Por isso, quando a gente tem uma alimentação rica em proteína, a gente tem esses aminoácidos liberados como substâncias para que o organismo possa absorver e aí tem várias funções do organismo que é feita em virtude da, das proteínas e da liberação de aminoácidos. Então, a gente tem uns nomes para eles. Então, quais são os aminoácidos essenciais? A histidina, a lisina, a metionina, a treonina, a leucina, o triptofano, a fenilalanina, a isoleucina, a valina. Então, aqui é para ter 9, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente. Fenilalanina. Então, esses aminoácidos, eles são essenciais. Olha que interessante, né? Eles vão se combinar entre eles para formar justamente as proteínas. E essa combinação gera compostos com características diferentes, que é característica de cada alimento como um todo. Então, assim, quando eu falo de uma proteína de carne, né, eu consigo ver justamente a proteína de soja. Eu consigo, no meu imaginário, já remeter o que é essa proteína. E essa diferença é justamente na combinação que existe entre esses aminoácidos. Então, as principais fontes de proteínas são carnes, ovos, o leite, os derivados, as leguminosas como feijão, soja e lentilha. Então, cada alimento possui algum tipo de aminoácido, por isso é necessário que a alimentação seja variada no conteúdo proteico, né? Então, a gente vai ter alimentos que é mais rico em um determinado aminoácido do que outro. Não existe uma fórmula mágica que fala que é um único tipo de alimento proteico que vai liberar de fato os nove essenciais aminoácidos, né? As concentrações variam, por isso que a gente tem que ter uma variabilidade no cardápio, justamente para entregar tudo isso que a gente precisa para o nosso organismo manter a saúde vital deles. Então, as proteínas possuem estruturas chamadas de primárias, secundárias, terciárias ou quaternárias. A estrutura primária representa sequências de aminoácidos na cadeia polipeptídica, né? Então, tem uma cadeia com a sequência bonitinha, formando estrutura primária. Já quando a gente fala de estrutura secundária, refere-se à configuração espacial da molécula, né? O como que isso está disposto na natureza, nas 3 dimensões que a gente vive, e aqui a gente tem exatamente um exemplo, né? A mais comum em proteínas de animais é a alfa-hélice. Então, aqui a gente tem a estrutura primária, com uma estrutura linear, e aqui a gente já tem uma estrutura secundária, que é a alfa-hélice, que já de fato faz essa hélice mesmo, a gente tem uma aparência de uma hélice. E esse formato, ele é justamente pelas pontes de hidrogênios, né, que a gente viu que atualmente o nome correto é ligações de hidrogênio entre os átomos de oxigênio e hidrogênio, presente nos aminoácidos que fazem parte dessa proteína. Então, essa proteína, composta aí por vários aminoácidos, a gente tem interações entre elas que faz justamente dar essa característica específica de uma hélice, por isso denominada alfa-hélice. Quando a gente fala de estrutura terciária, né, que é a forma tridimensional que a proteína passa a ter o maior grau de enrolamento em relação aos presentes de pontes de disulfeto. Então, aqui a gente já está falando de os enxofres envolvidos, tem essas interações com que faz ter essa estrutura tridimensional mais enrolada, digamos assim. Então, essas pontes, né, são formadas quando os aminoácidos presentes na molécula possuem
grupos sulfidrilas, né? Então, antes a gente falava aqui no slide anterior de interação ordenada da forma alfa-hélice, justamente por ligações de hidrogênios bem específicas entre esses constituintes, que dá essa característica, e aqui o que faz ter esse enrolamento maior são justamente essas pontes de disulfeto, ou seja, está relacionada com o grupo sulfidrila, que essa interação deixa essa proteína mais enrolada. E a estrutura quaternária ocorre quando as moléculas de proteína se associam para formar um arranjo específico na formação de um novo composto. Então, aí, quando elas se combinam e associam, a gente vai ter algo, digamos, mais embolado, a gente tem a estrutura quaternária. Uma propriedade importante que ocorre na proteína é a desnaturação. Então, os fatores que causam a desnaturação são calor, presença de solvente, ácido ou base ou agitação mecânica. O que acontece? Quando eu tenho a desnaturação, eu vou ter aí o rompimento dessa interação que existe nessas moléculas. E essa interação faz com que elas percam essa propriedade tridimensional que elas têm. Então, a desnaturação provoca um desdobramento da estrutura secundária e terciária sem que ocorra a hidrólise das ligações peptídicas. Então, essa desnaturação ela vai ocorrer só puramente na interação. A gente não vai ter uma hidrólise, a gente não vai ter uma quebra de ligação. A gente vai ter uma quebra na interação. Quando essa interação ela é quebrada, a gente fala que ocorreu uma desnaturação, que é diferente de uma hidrólise. Então, um exemplo de desnaturação é o cozimento de um ovo. Antes do cozimento, a clara e a gema são líquidas. Após o cozimento, elas passam a ter uma estrutura mais rígida e de cor opaca. Então, eu tive aí, né, uma ação do calor com que fez com que houvesse mudança na estrutura e, consequentemente, mudou até o estado, né, e de uma forma irreversível, né, porque quando esfria, continua sólido. Outro exemplo que a gente tem é a coagulação do leite, que ocorre em razão da desnaturação da caseína, que é a proteína presente no leite. Então, para quem já viu aí fazer queijo, a gente tem esse processo, né, que é o processo de coagulação. E a ideia é justamente usar um artefato, e pode ser aí, tem várias coisas, mas eu posso usar um ácido, um limão, um vinagre, que ele é capaz de fazer essa coagulação. Então, aqui, ó, a gente tem uma estrutura terciária de uma proteína, mostrando aí ela toda embaralhada, né? Justamente devido à forma com que ela se organiza as interações, deixa esse formato tridimensional mais embaralhado. Quando eu aumento a temperatura, eu quebro essa interação, ou até mesmo o pH do meio, que vai lá em virtude da alta concentração de H+, ou baixa concentração de H+, que é o meu pH, eu vou ter essa desnaturação, e aí tudo aquilo que era embolado vai estar na forma mais linear, ou seja, desnaturado. Certo? Então, a gente terminou também agora de falar sobre a proteína, a gente vai entrar na parte dos lipídios, que a gente fala da gordura, né? Então, conhecido como óleos e gorduras que apresentam baixa solubilidade de água na água. E aí, inicialmente, a gente falou da característica da água, né? Que ela tem uma constante elétrica específica, que ela é uma molécula pequena, com apenas 3 átomos na sua molécula, e ela é uma molécula polar em virtude de ter um átomo de oxigênio mais eletronegativo, um polo, um par de elétrons lisos, que dá essa característica de uma parte negativa, uma parte positiva, deixa ela com caráter polar.
E aqui nos lipídios a gente vai ver que é um pouco diferente, né? A gente vai falar que ele tem tendência a ser apolar. Por isso que a água não mistura com óleo, porque a água é polar, enquanto que o óleo é apolar. A gente tem uma regrinha que fala assim, semelhante dissolve semelhante. Como um é polar, o outro é apolar, eles não vão se dissolver. Então, qual que é a diferença mesmo entre um óleo e uma gordura? Então, em temperatura ambiente, o óleo é líquido. Então, em temperatura ambiente, se eu olho lá para minha garrafinha de óleo, ela está líquida, é de fato um óleo, mas eu tenho uma gordura ali, um lipídio, que eu olho para essa garrafa, ela está sólida, na verdade eu tenho uma gordura. Então, os lipídios, ele atua como isolante térmico do corpo, auxilia na absorção de vitamina lipossolúveis, como A, D, E e K, e produz hormônios, entre outras funções, né? Então, a gente vê aí o quão importante é a gente ter também é, lipídios na nossa alimentação. Os lipídios se encontram distribuídos em todos os tecidos, principalmente na membrana celular e células do tecido adiposo. Então, os lipídios possuem em sua estrutura ácido graxo. Então, se eu olhar esse exemplo que tem aqui, essa parte da cadeia, novamente, tem a função ácido orgânico. Então, a gente tem aqui, né, um carbono ligado duplamente com oxigênio, OH, o que dá a característica de um ácido orgânico. Então, o ácido graxo, eles são constituídos de átomos de carbono e hidrogênio. Então, para esse outro lado aqui, a gente tem carbono e hidrogênio, e no final dele possui um grupo carboxila, denominado ao ácido. Cada ligação entre os carbonos e hidrogênios pode haver variações, como ligações duplas, alternadas, duas, três, uma, isso vai dar uma característica. Então, se eu pego essa molécula aqui, ó, que é o ácido linoleico, é um lipídio que tem uma cadeia longa de carbono. Então, a gente tem até contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No total, a gente tem 18 carbonos. E aí, no carbono 6 eu tenho uma ligação dupla. No carbono 9 também. E pelo fato dele ter essa ligação dupla no carbono 6 a gente fala que ele é o ômega 6. Qual que é a diferença do ômega 6 para o ômega 3? Se a gente olhar eles, todos eles têm 18 carbonos, mas o ômega 3 ele tem uma ligação dupla no terceiro carbono, quando conta de trás para frente. Por isso que é o ômega 3. Então, tá vendo que a própria composição estrutural da quantidade de carbono e hidrogênio, ligação dupla ou simples, vai dar uma característica específica para ela e também até uma nomenclatura específica. Então, aqui a gente tem um exemplo de um ácido graxo, justamente aqui a gente tem a parte do ácido carboxílico, né, um ácido orgânico, que ele é representado por isso, carbono ligado duplamente com oxigênio, mais um OH. E uma cadeia carbônica para o outro lado, que aí vai depender da quantidade de carbono ou não, certo? O tamanho da cadeia vai variar de acordo com a origem do lipídio, né? Então, se eu tenho um lipídio é, que veio através da soja, por exemplo, do óleo de soja, ele vai ter uma característica. Se eu tenho um lipídio que veio da macaúba, ele vai ter uma diferença também, ou até mesmo de origem animal. Então, quando é de origem animal, geralmente possui cadeias longas com mais de 12 carbonos. Aqueles presentes em óleo de coco e palmeira possuem entre 8 e 12 carbonos. E os presentes no leite possuem de 4 a 8 carbonos. Então, o que a gente consegue perceber? Que quando eu tenho uma cadeia maior, geralmente é de origem animal. Quando eu tenho uma cadeia menor, ele é de origem maior animal, menor vegetal.
Então, o lipídio apresenta ligações simples na cadeia carbônica, ou seja, entre os átomos de carbono faz parte da cadeia carbônica, ele é considerado saturado. Então, se eu estou falando de ligações, puramente ligações simples, entre esses átomos de carbono, a gente está falando de um lipídio saturado. Quando eu tenho ligações duplas no meio disso, a gente já está falando de ligações de uma cadeia carbônica insaturada. E isso muda as propriedades totalmente de um lipídio. O que tem ligação simples e o que tem ligação dupla ou ligação tripla, porque ele vai mexer no arranjo tridimensional, não é à toa que aqui, ó, tem essa ligeira, nessa envergadura, digamos assim, justamente porque o arranjo tridimensional muda por causa do ângulo da ligação, muda a geometria da molécula, o que muda totalmente também as propriedades dessa molécula. Então, se o lipídio tiver uma ligação dupla, ele é considerado monoinsaturado. Se tiver duas ou mais ligações, são considerados poliinsaturados. Aqui a gente tem os triglicerídeos mostrando, né, que a gente tem 3 ácidos ligados entre eles. E aí, se eu tenho só ligações simples saturadas, se eu tenho uma ligação dupla, ele é monoinsaturado. E se eu tenho mais de uma, é poliinsaturado, que a gente tem exatamente também representado uma molécula com saturado, monoinsaturado e polissaturado, justamente mostrando essa saturação, ou seja, essa dupla ligação que existe na cadeia, que é diferente. Então, eu bato na tecla para vocês, porque uma ligação dupla ela vai mudar totalmente o arranjo tridimensional dessa molécula, vai mudar a geometria dessa molécula, o que faz também com que ela mude totalmente as suas propriedades. Então, em geral, os lipídios de origem animal são saturados e os de vegetais são insaturados. Os lipídios insaturados são facilmente convertidos em saturados por meio de um processo chamado hidrogenação. Quando a gente fala de hidrogenação, a gente consegue pensar em algo que a gente consome basicamente, e muita gente consome todo dia, que é a margarina, né? Então, a margarina é justamente eu tenho ali as gorduras que formam o processo de hidrogenação. O que é a ideia? Todas aquelas duplas ligações presentes em meio de hidrogênio, catalisador, calor e pressão, vão ser inseridos mais hidrogênios nela. Então, aquilo que saía de um composto insaturado passa a ser um composto saturado, porque apresenta apenas as ligações simples, e essas ligações simples dá a característica para ela, né? No caso da margarina, essa característica dela ser sólida, porque as interações que ocorrem aí são bem feitinhas, organizadas, que dá essa característica de ser sólida. Então, aqui a gente tem novamente mais um exemplo de um ácido gráfico saturado, onde eu tenho a minha estrutura ácida e a cadeia carbônica aqui apenas com ligações simples, e o meu ácido gráfico insaturado, em determinada parte dessa cadeia, eu tenho uma dupla ligação, por isso que ele é insaturado. Então, ao verificar a estrutura de um lipídio saturado e um insaturado, é possível observar que há apenas ligações simples, saturação, a molécula linear, ou seja, reta, né? Isso provoca maior atração entre as moléculas e, dessa forma, apresenta maior ponto de fusão do que lipídios com insaturação. Então, como eu falei para vocês, a margarina, né, ela é sólida justamente porque assim, a gente só tem molécula linear e essa molécula linear, ela consegue atrair de uma forma essa atração, essa característica dela ser sólida. O comprimento da cadeia carbônica do ácido graxo também influencia no ponto de fusão. Aqueles que têm cadeia mais longa terão maior ponto de fusão. E faz sentido também, né? A gente tem moléculas pequenas, menor ponto. Moléculas maiores é mais difícil, então a gente tem um maior ponto de fusão, né? Que é o ponto de fusão? É fundir mesmo, né? Transformar aí de sólido para líquido.
Como exemplo de ácido gráfico saturado, a gente pode falar do óleo de palma. O óleo de palma, ele é bem utilizado, né? Aqui no Brasil a gente tem formação de óleo de palma, principalmente lá com grande produtividade na região da linha do Equador. Então lá a gente tem grandes fazendas que produzem palma com alta produção e extraem o óleo de palma. A gente tem empresa em Belém que faz a purificação desse óleo de palma. A gente tem o óleo de coco, que ele é o ácido, que é o caprílico, e também a manteiga, que é o butírico. Então, todos eles aí a gente tem arranjo tridimensional específico que dá essa característica específica deles. Se a gente falar dos ácidos insaturados, a gente pode falar, por exemplo, do linolênico, que é da linhaça de soja, o araquidônico, que é a gordura animal, o linoleico, que são óleos vegetais, e o oleico, que é o óleo de oliva. São exemplos aí de ácidos insaturados. O saturado, né, a gente tem a palma, o coco e a manteiga, enquanto que os insaturados a gente tem linhaça de soja, gordura animal e óleo de oliva. De gorduras também pode ser chamado de triacilglicerídeo, porque em sua estrutura tem a molécula do glicerol ligada a três moléculas de ácido graxo. Eu já falei anteriormente sobre essa molécula, né? Por que triacilglicerídeo? Justamente porque a gente tem três moléculas ligadas entre elas aqui na parte do ácido, né, na parte do ácido carboxílico, então ele perde o hidrogênio, forma essas ligações, por isso que a gente tem três glicerídeos. E a cadeia, depois desse ácido, ela pode ser de diferentes formas, pode ser pequenas, maiores, saturadas, insaturadas ou poliinsaturadas. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, do glicerol e aqui do triacilglicerol. Então, o glicerol, ele é formado aí por três carbonos ligado com uma hidroxila. Então, no caso do triacilglicerídeo, a gente perde esses hidrogênios que são inseridos com aquela parte do ácido do ácido carboxílico, que perde também o OH e elas ligam entre elas. Então, um outro tipo de lipídio é o colesterol. Ele não se dissolve na água do sangue, por isso é carregado sobre a forma de lipoproteínas. As lipoproteínas são formadas por moléculas de proteínas ligadas a moléculas de lipídios e elas são encontradas na corrente sanguínea. E tem a função de transportar e regular o metabolismo dos lipídios no plasma. Portanto, o colesterol ele é transportado principalmente sob a forma de LDL e HDL, que a gente já ouviu falar bastante disso, né? Então, o LDL é a lipoproteína de baixa densidade, a principal transportadora do colesterol. Então, parte dele é metabolizado no fígado, outra parte serve para fabricar membranas celulares. No entanto, quando em excesso, ele deposita na parede das artérias e pode causar a aterosclerose. Enquanto que o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, ela atua retirando o colesterol da circulação, levando ao fígado, onde é convertido em bile. Seus níveis aumentados no sangue estão associados a uma diminuição do risco de infarto agudo no miocárdio. Então, quando a gente fala de LDL, ele é aquele ruim colesterol, popularmente a gente fala. E o HDL é o bom colesterol. Então, quando a pessoa, né, a gente fala, estou com colesterol alto, geralmente está falando do LDL. E ele não pode estar alto porque ele tem essa característica de acabar depositando
nas paredes das artérias, que leva, a gente fala de infarto, né? Então, os lipídios também são compostos sujeitos a reações de oxidação. Então, se eu pego, a gente fala assim, ah, isso tá rançoso. Quando a gente tem essa sensação de algo rançoso, é justamente esse lipídio que foi oxidado, e essa oxidação gerou alguns compostos que têm esse sabor de ranço que a gente conhece. Então, a oxidação lipídica ela envolve uma série de reações químicas que ocorrem em razão da presença de oxigênio, de que vai reagir com os ácidos graxos insaturados do lipídio. A oxidação ela provoca uma série de alterações indesejáveis, justamente por esses compostos, como mudança de cor, sabor, aroma e textura, o que dá essa característica de rancidez dos alimentos, né? Então, essa oxidação do lipídio, em presença de oxigênio, precisa de ter oxigênio, e aí pode ter umidade, calor, pode acelerar esse processo, vai gerar esses compostos que são desagradáveis, que dá esse sabor ruim. Alguns fatores, né, que favorecem a oxidação, por exemplo, como calor e luz e presença de metais. Então, para impedir que ocorra a oxidação dos alimentos, pode ser utilizada embalagem com atmosfera modificada, ou seja, protegida da luz. A presença de antioxidantes também ajuda a retardar o processo de oxidação. Então, por exemplo, por que que a cerveja tem um frasco âmbar? Justamente porque para a gente evitar a oxidação. Então, eu posso colocar ali um composto que é um antioxidante. Por isso que eu tenho uma cerveja que tem um frasco claro. Naquela cerveja que tem um frasco claro, eu tenho um antioxidante para ajudar. Então, esse é um exemplo de utilização de antioxidante. Mas a cerveja não tem gordura, né? O que a gente está falando aqui. Mas isso é só para a gente ter um exemplo que é mais fácil da gente visualizar. Então, a embalagem ela vai ter essa função também, de proteger o alimento para que ele não sofra alguma mudança que vai ser ruim para o consumidor, que pode gerar algum composto aí antinutricional, que seja ruim para a qualidade dele, como algo com sabor e odor ruim. É, então a embalagem vai proteger para isso, sem contar que protege também a ação de micro-organismos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um gerador de nitrogênio na preservação de alimentos e bebidas. Então, aqui tem até um sitezinho que pode entrar para poder ver. Então, o que as empresas utilizam aí como um artifício para poder aumentar o meu tempo de prateleira, né, o meu tempo de shelf life, para que ele seja maior. Então, ele é maior quando eu tenho menos ações. Então, se eu pegar um salgadinho desse aqui, ele é um salgadinho de batata, ele é frito, então ele tem aí um teor considerável de lipídios. Então, o que que eu faço para que eu tenha um tempo de shelf life maior, para que eu não tenha degradação, até mesmo aí já pode abranger, como eu falei, para a parte microbiológica. Eu tenho uma embalagem metalizada, ela não permite que a luz externa atravesse e chegue ao meu produto, então ele está ali no escuro, então eu não vou ter contato com luz. O calor, ele vai ser o calor de transporte mesmo, não vai ser algo grande, assim, um alto calor que vai gerar algum tipo de impacto, mas o que eu queria abordar é justamente a atmosfera dentro dessa embalagem. Por quê? Eu pego ela está bem estufadinha assim, né? Eu tenho ali ar, oxigênio? Não, posso ter, mas é uma concentração bem baixa. A ideia é ter o nitrogênio, um gerador de nitrogênio, que eu vou jogar dentro dessa embalagem e vou selar. Então, dentro dessa embalagem, eu vou ter uma atmosfera inerte. O que é uma atmosfera inerte? É uma atmosfera onde eu não vou
ter interação com o que eu estou propondo ali. Então ele é um gás que não vai reagir, ele é um gás que ele vai estar presente ali. Quando eu abrir a embalagem, ele vai embora. Ele não vai reagir, não vai mudar nenhuma propriedade. O fato disso, quando eu coloquei o nitrogênio, eu expulsei o oxigênio. E o oxigênio, sim, ele é um agente de oxidação. Pelo próprio nome, né? Oxidação, a gente precisa de oxigênio. Então, se eu, ao embalar no meu saquinho, joguei o nitrogênio e selei, eu vou ter uma atmosfera mais inerte. Essa atmosfera mais inerte permite com que eu mantenha as características do meu produto, do meu alimento, o sabor, odor, né, toda a parte sensorial, e obviamente eu aumento o meu tempo de shelf life, aí, o tempo de prateleira, até que eu tenha toda a distribuição na cadeia, e aí nenhum consumidor fica lesado, porque justamente o alimento mantém as características. Então, é uma reportagem nova, ó, é 31 de julho de 2025, no meio do ano, e justamente esse gerador de nitrogênio, ele traz os benefícios na preservação de alimentos. Então, ele está acoplado ali. E isso a gente tem uma aplicação em inúmeras indústrias de alimentos. Até mesmo o leite em pó, por exemplo. Quando eu tenho leite em pó e ele é selado com aquele metal, ali dentro daquela lata de leite em pó, o, a parte gasosa que eu tenho ali é o nitrogênio. Então a empresa joga um jato de nitrogênio para expulsar o oxigênio e selei. Quando eu selei, eu tenho essa atmosfera inerte que traz todos esses benefícios que eu falei, que preserva as características sensoriais, tanto de odor, sabor, né, o cheiro, e aumenta o tempo de prateleira, porque a gente não tem oxigênio e umidade e todas aquelas partes disponível para que tenha crescimento de micro-organismos, certo? Isso é a aula de hoje. Eu queria agradecer vocês pelo, por- pela aula como toda, né? A gente teve aí um atraso em virtude de problemas com a internet, mas queria perguntar se tem alguma dúvida. Se a gente não tem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. Aí eu vou corrigir o material e já envio para vocês, tá bom? Muito obrigado.